Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Buscai primeiro o reino de Deus, e o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça. Crer em Deus, que você é a justiça de Deus em Cristo, use sua fé para conquistar. hoje com o pastor Joseph Prince. Raramente falamos dessa parte de Abraão, mas ele era um guerreiro. Imagine 4 reis. 4 reis de diferentes países invadem sua terra e os reis de Canaã foram levados cativos. Eles foram derrotados. E ele tomou seus 318 servos e derrotou os 4 reis. Tem que ter sido Deus. Esse era o lado guerreiro de Abraão, mas foi Deus que lhe deu a vitória, e ele foi até Damasco. De Hebrom a Damasco, no norte, são 153 milhas. Lembre-se que eles tiveram que regressar. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Voltaram, estavam regressando para Hebrom, certo? E tinham que passar por Jerusalém, porque descendo de Damasco, tinha que passar por Jerusalém, antes de alcançar Hebrom. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 17. E o rei de Sodoma, quem era o rei de Sodoma? O seu nome foi dado no capítulo, o seu nome era Bera. E Bera no hebraico quer dizer filho do mal. Filho do mal. E a propósito, quando ele estava sendo perseguido, juntamente com o rei de Gomorra, eles estavam na região do Mar Morto, e ambos caíram num poço de betume. Poço de betume. Lá tem muito, como areia movediça, mas cheios de betume. São escuros e fumegantes, e ambos caíram dentro. Quando ele saiu, alguém o resgatou. Sua primeira paragem provavelmente foi Jerusalém. Você imagina ele chegando todo coberto de piche, como uma gaivota coberta de óleo, na praia, com a aparência de um demônio que saiu do poço do inferno. E o seu nome, Bera, significa filho do mal. Ele era o rei de Sodoma, ou seja, ele era o rei de tudo que é mal. Ele era o mestre do mal e sabia como dar. E ele saiu ao encontro de Abraão, no vale de Savé, que é o vale do rei, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Falamos isso para mostrar a você algo, certo? A Bíblia diz que quando Abraão regressou, é claro que ele estava cansado, não esqueça que foi uma jornada de 153 milhas. Ainda teve o caminho de retorno, ele tinha muitas responsabilidades agora, porque tinha que cuidar das mulheres, das crianças e do povo que havia resgatado, além de Ló. Chegando a Jerusalém, a primeira pessoa que veio encontrá-lo foi o rei de Sodoma. Mas, ao mesmo tempo, rapidamente, Melquisedeque o interceptou. Veja bem, seus momentos mais escuros, seus maiores desafios, acontecem depois de uma grande vitória. Muitas vezes, depois de uma grande vitória, nós nos sentimos, nós somos imunes, nós somos fortes, aleluia. O acampamento foi maravilhoso, estudamos a palavra de Deus, aleluia. Agora eu não caio, acaba caindo. Não vou mais brigar com a minha mulher. Vocês brigam, ela joga você no chão. E você tem que bater pedindo arrego. E você não entende porque depois de uma grande vitória isso acontece. Certo? Eu estou falando com alguns de vocês. Isso é verdade. Depois de uma grande vitória, você acha que você é forte. Depois da viagem a Israel, você volta, você estuda a palavra, examina a palavra, você está tão crente que até a natureza fala com você, os ventos, tudo fala com você. Não é verdade? E
Mesmo assim, algo acontece e você cai. Por quê? Bem, o exemplo está aqui. O rei de Sodoma veio, o diabo sempre vem após sua grande vitória. Agora sabemos como acontece, portanto, tenha cuidado depois de uma grande vitória. Vou repetir. Depois de uma grande vitória, muitos deixam de orar. Pelo menos se ajoelhe e agradeça. Quando você receber uma grande vitória e ninguém estiver naquele quarto de hotel, se ajoelhe, ore ao Senhor e agradeça. E louve aquele que fez tudo por você. É para o seu bem, não para o bem de Deus que você deve fazer isso. Dê a Ele todo louvor e toda a glória. Não pense que foi você. Lemos também sobre o Vale do Rei, o Vale de Savé. Savé quer dizer vale plano, um campo plano, certo? Uma planície, é isso que significa Savé, mas é o Vale do Rei. No Antigo Testamento é chamado Vale do Rei porque eu vou mostrar onde ele estava localizado, certo? Isso me fascinou. Estudando alguns anos atrás, eu descobri que, na verdade, esse vale está entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. O lugar onde Jesus agonizou, o Jardim do Getsemane. E neste vale, esse vale é conhecido também como Vale de Sidrom ou de Jeosafá. O rei Jeosafá, esse é o Vale do Rei. Vocês me escutam? O Vale do Rei. Você se lembra de Absalão, o filho de Davi? Uma história muito triste. Se rebelou contra seu pai e morreu pendurado, suspenso entre os céus e a terra. E a pior das mortes é como se o céu não quisesse recebê-lo e a terra também não o quisesse. De certa forma, a cruz era uma morte similar. A pior das mortes. Pendurado, suspenso entre os céus e a terra. E ele fez isso por nós, porque ele nos ama. Leiamos 2 Samuel 18:18. E Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei. Dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. O Pilar de Absalão. Se você for ao Vale de Sidrom, vai encontrar um monumento chamado o Pilar de Absalão, o Monumento de Absalão. Apesar de não ser, na verdade, aquele que ele erigiu, esse foi construído depois. Foi provavelmente construído no mesmo lugar onde ele construiu o primeiro. Ou talvez tenha sido restaurado. Parte do original talvez tenha ficado do tempo de Absalão. As crianças passam por ali e as mães explicam as consequências da rebelião. Desobedecer os pais. E as crianças pegam pedras e apedrejam o monumento. Você pode ver um pouco nessa foto aqui. Esse é o Vale de Savé, o Vale de Sidrom. Vemos Jerusalém em cima. Dá para ver o monumento? Esse é o Pilar de Absalão. Foi, provavelmente, construído no mesmo lugar onde Absalão construiu o original. Ainda hoje é chamado o Pilar de Absalão. Em algum lugar aqui, Melquisedeque veio como sacerdote. Ele desceu para onde estávamos. O Vale de Sidrom. Para nos encontrar nos momentos mais baixos, porque depois de uma vitória, por alguma razão, muitos entram em depressão. Já experimentou isso? Você não entende. É uma guerra espiritual, certo? E Sidrom, o Vale de Sidrom, Sidrom no hebraico vem de Kadar, significa trevas. Um tempo de trevas. Minha mensagem hoje é o que fazer no tempo de trevas, quando você recebe o relatório ruim dos médicos. Recebe notícias de que suas finanças estão em problemas, ou seus negócios estão ruins. A resposta se encontra nessa história. O que acontece quando você está no momento mais negro e o diabo vem contra você e está tentando você, desafiando você. Vamos falar desses momentos. Vamos mostrar mais algumas fotos desse vale, o Vale de Sidrom, certo? Agora estamos no Monte das Oliveiras, olhando para o Vale de Sidrom. Você pode ver o Pilar de Absalão? Dá para ver? Colocar um círculo para facilitar.
À direita está o Getsemane. Isso é muito apropriado porque o Senhor derramou o seu sangue pela primeira vez no jardim de Getsemane, no vale de Cidrom. João 18:1 diz: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde tinha um horto, ali derramou o seu sangue. É para esse lugar que Melquisedeque traz pão e vinho, nos nossos momentos mais escuros. Certo? Voltemos para Gênesis 14:18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Não esqueça da beleza desse nome. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Ele trouxe pão e vinho. É como se Deus dissesse, nos seus momentos mais escuros, não esqueça da comunhão. Nos seus momentos mais escuros, seja financeiramente, você está passando por um tempo de turbulência financeira, seja o que for, não esqueça. Abraão respondeu com dízimo para Melquisedeque. Não para o sacerdócio levítico, que não existia, surgiu na lei. Algumas pessoas pensam que, para nós que vivemos na graça, o dízimo não é mais aplicável, não é mais necessário. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós somos a semente de Abraão. O dízimo é para declarar sua grandeza. A ceia é para declarar sua morte. Quando dizima, proclama que ele está vivo, Hebreus 7. Aqui, na verdade, recebem dízimo os homens que morrem, mas ali os recebe aquele de quem é testificado que vive. Assim, a comunhão fala da sua morte, proclamar a sua morte. O dízimo, declarar que ele vive. E as pessoas vão perceber coisas na sua vida. Jacó viu os carros, mas não tinha visto ainda o seu filho. Ele viu os carros, as pessoas vão ver as carruagens da sua vida e vão testificar que o seu José Celestial está vivo. Amém, irmãos? Eu estou me adiantando muito. Mas o que Melquisedeque trouxe nas suas mãos? Pão e vinho. Hoje, nós pensamos que é mais apropriado trazer aviões, jatos, armas poderosas. É isso que os homens se orgulham de ter, certo? Em termos de poder militar. É assim que um país tenta dominar o outro país, ou tenta intimidar um outro país. Mas esse sumo sacerdote trouxe a maior arma: pão e vinho. Abraão estava cansado, ele tinha vindo de uma batalha. Agora ele é revigorado com o pão e com o vinho. Não somente isso. Essa é a primeira vez que Melquisedeque aparece. Vamos ver quais foram as palavras da sua boca, versículo seguinte. E abençoou Abraão e disse, bendito. Primeira palavra, bendito. Não esqueça que o ministério de Jesus é abençoar. E você não pode participar da ceia sem perceber seu favor. Seu favor, sua bondade, a ceia chamada de Eucaristia. Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo deu graças pelo pão e pelo vinho, a palavra dar graça é a palavra Eucaristia. No grego, eu é bom, caris é graça. Juntas significam dar graças. A definição do comentarista Thayer é pensar no favor de Deus. Quando receber a comunhão, tenha em mente que foram seus favores. Não participe legalisticamente. Não participe como se fosse mágica. Participe com inteligência espiritual. Participe com revelação. Quando dizimar, dizime entendendo os seus favores na sua vida. Foi Ele que lhe deu a vitória. Foi Ele que deu a prosperidade. Alguns anos atrás, um rapaz veio para esta igreja. Ele conseguiu um emprego. Eu o conhecia há muitos anos, mas ele conseguiu um emprego na área de vendas. Em um curto período de tempo se tornou melhor vendedor, depois se tornou gerente. Num período bem curto, ele mudou sua personalidade, se tornou orgulhoso. Um dia ele veio a mim, tentando me impressionar. Ele veio e disse, Pastor Prince, o senhor prega sobre favor? Eu não estou muito seguro, pastor, estou um tanto quanto confuso. Eu estou confuso com as coisas que têm acontecido na minha vida. Eu fui promovido outra vez, Pastor Prince. E eu não sei se é o favor de Deus ou se é porque trabalho duro. Então me diga, é o meu trabalho duro ou é o favor de Deus? Ele disse, eu estou confuso. Eu disse, eu vou parar sua confusão rapidamente. Eu disse, me dê sua mão.
Ele disse, por quê? Vou orar por você. Eu vou orar para que no próximo mês, durante todo o mês, eu vou pedir que Deus retire todo o seu favor e sua intervenção e sua proteção para que você saiba no final do mês se era você ou se era Deus. O que você acha? Me dê sua mão, eu vou orar. Ele disse, não, pastor, eu só estava perguntando, só estava fazendo uma pergunta. E ele começou a dançar com Michael Jackson. Aleluia! Queria que você visse como ele se esquivou. Você quer que eu ore para você saber? Existem pessoas que trabalham duro, mais duro do que você, sem resultados. Lembre-se do Senhor, seu Deus. Porque Ele que dá a habilidade para adquirir riquezas, para que não diga, foi o meu poder. Lembre-se sempre do seu poder. A Bíblia diz, e abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele é o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e abençoou Deus, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ficou bem claro, não foi Abraão. Abraão, com somente 318 soldados, enfrentou 4 reis. Um era o rei do Irã. Seu nome antigo era Elão. E como resposta, ele deu o dízimo de tudo, Maaser, em hebraico, Maaser, lembre disso. E o rei de Sodoma disse para Abraão, dá-me a minhas pessoas. Não é interessante? Quando você tem um encontro com o rei, você leva algo para o rei. Você traz flores ou traz um presente. Traz um relógio, traz algo. Essa é a norma quando se encontra reis. Reis não dão nada, você dá ao rei, você entende? Ele é o único rei que vem trazendo algo. E você recebendo. O dízimo é uma resposta. Amém? Se você pode suportar isso, eu sei que muitas pessoas têm medo dessas palavras. Ele trouxe pão e vinho. Isso é saúde. Amém? Abraão respondeu com dízimo, isso é riqueza. Riqueza e saúde não é o Evangelho. Lê a sua Bíblia. O Evangelho é o Evangelho da graça e paz. Mas a saúde e a riqueza são resultados. Eu não estou afirmando que todos vão ser multimilionários, egoístas e materialistas. Isso é errado. Muitos ensinamentos hoje foram ao extremo. Se esquecem porque Deus abençoa. Ou tentam manipular para conseguir dinheiro. Certo? Não vou entrar nesse assunto. Já falei disso na semana passada. Vamos olhar para essa verdade sobre a ceia, que não é novidade para muitos, mas Deus vai mostrar nova revelação. A Bíblia diz que o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas pessoas, dá-me almas, pode ficar com a riqueza, os bens pode tomar para ti, certo? O diabo não se importa que você seja rico, mas ele diz, dá-me as pessoas, me dá seus filhos, me dá sua família e pode ficar com as riquezas. Muitos venderam a alma por dinheiro. Entregaram a família e os filhos. Entregaram pessoas. O dinheiro deve ser usado para amar as pessoas. As pessoas não podem ser usadas. E o dinheiro amado. Assim, aqui, o rei de Sodoma diz, dá-me. Melquisedeque nunca usou essa linguagem. Melquisedeque trouxe, ele deu. Apesar de ser o rei. Mas esse rei de Sodoma diz, dá-me as pessoas. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quando você gasta tempo com Jesus, o diabo sempre chega tarde para tentá-lo. As mesmas palavras que Melquisedeque usou falando com Abraão, foram as mesmas palavras que ele usou falando com o diabo. Não é interessante? Amém? Na sua presença aprendemos. Ele coloca as palavras na nossa boca para falarmos contra os nossos inimigos. Amém? Ele disse, levantei minha mão ao Senhor. Quando levantou a mão? Quando você participa da comunhão, você levanta a mão. Uma transação acontece. Quando você dizima, você levanta as mãos. Ao Deus Altíssimo, não tomarei coisa alguma.
De tudo o que é teu, de uma correia a um sapato, não tomarei nada, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Deixe-me dizer, pastores e líderes, esse era o rei de Sodoma, certo? Que estava ali. Não deveria Abraão ter dito, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma. Ele não deveria ter dito, não vou receber por causa do seu estilo de vida. Não vou tomar nada seu por causa do seu estilo de vida. Ele não disse isso. Isso vai chocar alguns. Abraão sabia que seria rico. E ele não queria que o rei de Sodoma recebesse a glória. E dissesse, eu enriqueci Abraão. A propósito, enquanto isso acontecia, o que Melquisedeque falou para o rei de Sodoma? O inimigo estava lá. O que Jesus disse para o inimigo? Nada. Às vezes as pessoas pensam que devemos tratar todas as questões. Esse era o rei de Sodoma. Ele era o rei, irmão. Mas Jesus não disse para ele nada. Ignorou a questão, que era muito importante. Mas Jesus tratou como se não existisse. Estou abençoando, não me distraia. Quanto a nós, se estamos recebendo a bênção, não nos distraiamos. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, escutem, pastores e líderes, certo? Essa é uma palavra propícia para este momento, no mundo que vivemos. Muitos querem que você trate essa questão, aquela questão. Jesus não tratou essas questões. Ele as ignorou. Uma das formas mais fortes de resistir é ignorar. As mulheres sabem disso. Quando elas ignoram, você se sente, vem cá, fala comigo, diz alguma coisa. Quando elas ficam quietas, fica difícil. Verdade. Certo, irmãs? Do que o senhor está falando, pastor Prince? Algumas se recusam a responder. Isso é interessante. Abraão sabia que seria rico. A palavra é Asher. Nós vimos, momentos atrás, a palavra Maaser. O hebraico, como sabemos, se lê da direita para a esquerda. Asher quer dizer rico. Ain, Shin, em Reish. Maaser é só colocar o men na frente. A riqueza está no dízimo. Mas não estou pregando sobre o dízimo. É só para mostrar para você que a mesma palavra, Maaser, no mesmo capítulo, envolvendo Abraão e Melquisedeque, quando fala enriqueci, a riqueza está no dízimo. Voltando para Gênesis 14, nós temos a dádiva da ceia. Deixe-me dizer algo a respeito do pão e do vinho. A forma como fazemos o pão é que tomamos o trigo e debulhamos os feixes de trigo, certo? Depois adicionamos a água e o trigo é batido de novo. Você tem que bater, amassar. Eles usavam o punho naquela época. Foi isso que aconteceu com nosso Senhor Jesus. Quando foi preso, no Getsemane ele foi batido. Para nos dar pão, para nos nutrir, ele foi batido. Ele foi socado, ele foi amassado para que se tornasse o pão da vida. Como temos o vinho, da mesma maneira, o vinho é tirado da videira. Você tem que tirar as uvas e depois tem que pisar sobre elas. Você tem que amassá-las. Ele foi pisado, amassado, para que se tornasse vinho para nós. Para fazer o vinho, precisa o processo de fermentação. De onde vem o fermento? Ele não tem fermento. O fermento simboliza o mal. Mas para conseguir o vinho, o suco de uva precisa ser fermentado. O fermento veio de nós. Ele fez isso por nós. No momento que ele nos abraçou, seu sangue puro se tornou vinho. Porque lavou todo o nosso fermento. Assim, o pão e o vinho são amassados. É uma figura da cruz. Sem ela não teríamos nem o vinho, nem o pão. Vocês me escutam? Deixe-me dizer isso para você. Jesus, essa é uma verdade difícil,
Para muitas pessoas entenderem, depois de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, Jesus estava em Cafarnaum. Alguns de vocês já estiveram lá, estavam na sinagoga. Ele estava pregando na sinagoga de Cafarnaum. A Bíblia diz que ele disse essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Eles tinham dito para ele: o nosso pai Moisés nos deu pão para comer. Maná do céu. Jesus disse para eles: os pais de vocês comeram pão e morreram. Eu sou o pão da vida. Então Jesus diz em João 6, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Note que aqui ele não fala do sangue, ele fala da carne, que eu darei pela vida. Vida aqui é Zoe, não é a vida eterna. Aqui não fala de vida eterna. Nesse texto ele falou de vida eterna em alguns momentos, mas nesse caso aqui ele não está falando de vida eterna, está falando da vida. A mesma palavra é usada na Septuaginta quando se refere a Adão, quando Deus soprou sobre Adão e Adão recebeu a vida, a Zoe, para poder viver. A palavra Zoe, se adicionar a ionós, se torna vida eterna. Mas sem a ionós, significa saúde, vida, plenitude. Toda parte em você que está enferma, doente, fraca, é porque a vida não está fluindo. Sempre que participa do corpo de Cristo, ele disse: o pão que eu vos dou é a minha carne, que eu darei pela vida, pela saúde do mundo. Verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Verdadeiramente quer dizer, de fato. Quando você participar do pão e do vinho, não pense que vai acontecer uma transubstanciação, que vai se transformar literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Não, isso é simbólico. Vocês me escutam? Mas existe poder quando recebemos com revelação. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, disse o Senhor. Quando participa, as virtudes do corpo de Jesus são liberadas para você. Eu darei pela vida do mundo, disse Jesus. O que ele disse? Vejamos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículos antes ele disse: se alguém comer desse pão, viverá para sempre. No grego, aqui, a palavra comer é diferente, estio. Essa palavra pode ser usada de forma genérica. Eu como de Cristo todo dia. No próximo programa, Como ensinamos, o dízimo lembra a Deus do seu Filho, Cristo, as primícias. A ceia também lembra a Deus do seu Filho. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.